Bem, nós falamos até aqui dessa questão, então, dos municípios, da situação de penúria, de miséria, de dificuldade de administração, dos municípios de pequena população, nos quais nós localizamos na nossa pesquisa os municípios de Deodápolis, Glória de Dourados e Vicentina, localizados no extremo sul do Mato Grosso do Sul. Falamos qual é a receita destes municípios, falamos da dificuldade de aumento, de incremento de receita, vimos que cerca de chega a 94%, 95% a dependência que esses municípios têm dos repasses constitucionais, ou seja, apenas cerca de 4% a 5% são receitas arrecadadas dentro do município pelo município, que são basicamente aquelas três que nós dissemos aqui: IPTU, ISS e o ITBI Intervivos. Para os pequenos municípios, é preciso dizer que esse critério de repasse de FPM por nível populacional é extremamente desfavorável. O coeficiente mínimo nos quais se enquadram 2 dos 3 municípios pesquisados é de muito pouca proporção, é muito pouco dinheiro para a alta demanda de políticas públicas necessárias nesses municípios. Deodápolis apresenta, por exemplo, uma população de 12.139 habitantes e está nessa faixa de 0,8, que é a segunda faixa das 16 que existe no país para o repasse do Fundo de Participação dos municípios. Vicentina e Glória de Dourados, a situação é ainda pior, porque eles estão na primeira faixa de baixo para cima, ou seja, no sentido crescente, esses municípios estão com o índice mínimo de repasse do Fundo de Participação dos Municípios, que é adotado no país, que é o 0,6 para a população de 10 mil ou menos habitantes. Um quadro escrito que está no nosso trabalho apresentado, ele dá conta de que esses valores, eles variam mais ou menos nos 3 municípios, mas está em torno de algo de 94% é o recurso que vem do Estado da União para os municípios, ou seja, o município sem o Estado e a União não sobrevive. Paralelamente, é preciso dizer que as necessidades de políticas públicas nesses municípios são necessidades tremendas. A saúde, educação, assistência social, urbanização, infraestrutura, segurança pública, lazer, são ações que necessariamente devem se desenvolver nos municípios e que faz falta nesses municípios que não têm recursos para atender, para implantar, para gerenciar políticas públicas que atendam efetivamente a população. É preciso dizer que é nos municípios onde menos se concentram os recursos públicos arrecadados em todo o país, é exatamente nos municípios onde existem as maiores necessidades. É ali que se verifica a situação de abandono dos hospitais, a falta de estrutura das escolas, o atraso do saneamento básico, a deficiência no transporte escolar, o crescente índice de criminalidade. Todos esses problemas são relacionados a essa relação de dependência financeira crônica que os municípios têm dos repasses de outros entes da federação. Então fica evidente que é preciso incrementar a receita pública, a receita municipal nesses municípios pequenos, né? Notadamente nesses 3 municípios pesquisados. Evidente que existem problemas sociais e que esses problemas não encontram no poder público recursos necessários para serem sanados, resolvidos, né? E, ao mesmo tempo, esse critério de os grandes recebem dinheiro, os grandes arrecadam, é preciso verificar que nos grandes existe o fenômeno da explosão demográfica
e que essa explosão demográfica ela vem exatamente, ela se origina exatamente do êxodo dos pequenos municípios que não têm como atender as suas demandas. Então, é uma forma que teríamos de conter os problemas sociais e de criminalidade nos grandes municípios, nos grandes centros populacionais, seria principalmente investir nos pequenos municípios de forma que eles pudessem conter o êxodo de suas populações para os grandes centros em busca de melhores condições de vida. Nesse trabalho nós fizemos a indicação de algumas medidas passíveis de utilização para o incremento da receita municipal. E essas indicações elas são frutos de uma pesquisa levada a efeito nesses 3 municípios pesquisados, fruto da realidade desses municípios, fruto das observações levadas a efeito, partindo principalmente de considerações de caráter cultural, de caráter populacional, de caráter vocacional, de caráter circunstancial, que são parte desses municípios. E eu diria até que eles são o retrato de grande parte dos pequenos municípios brasileiros que convivem com estes mesmos problemas. Então, as indicações que nós fazemos aqui, elas servem para a maioria dos municípios que passam por problemas em suas arrecadações. Quais seriam essas indicações? O tempo exige que nós sejamos aqui apenas indicativos, a gente apenas trata do trabalho de forma genérica, a gente fala apenas itens e subitens, sem poder detalhar muito. Então eu quero resumir um pouco essas indicações, dizendo que no trabalho escrito nós apresentamos as seguintes indicações como estratégias para o incremento de receita nos municípios pequenos que precisam urgentemente tomar medidas que resolvam seus problemas. A primeira indicação que nós fizemos é a necessidade da elaboração de um plano diretor municipal. Nós fizemos também a indicação de que haja uma reforma tributária nos pequenos municípios. Defendemos a racionalização orçamentária, onde haja uma reengenharia nas contas públicas e isso seja redimensionado. Isso está muito bem explicado com subações no trabalho apresentado de forma escrita. Defendemos também as ações de caráter eminentemente desenvolvimentista por parte do gestor, que seria traçar um plano de desenvolvimento econômico para o município, buscar pequenas indústrias, incentivar, oferecer subsídios, desenvolver a vocação cultural da sua população, que no passado tinha atividades econômicas rentáveis. Desenvolvemos também, indicamos também a criação de consórcios municipais para resolver o problema dos pequenos municípios. É uma experiência que está descrita no trabalho e que tem paralelo já na região, inclusive Glória de Dourados faz parte de um programa de um consórcio municipal, intermunicipal. Defendemos também um programa de modernização administrativa, onde haja um trabalho de gestão pública voltada para a modernização da máquina municipal que está tão deteriorada, tão atrasada, tão necessitada, tão carente de uma reengenharia, de uma readequação, de uma reciclagem, por assim dizer. O tempo faz com que nós não possamos dizer mais muito sobre isso, mas nós gostaríamos de agradecer e chamar a sua atenção para a forma como desenvolvemos de escrito o trabalho. Muito obrigado.